Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Como é que está a Jéssica? Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tem algum recado? Cara, não. Eu tenho um único recado, que é sobre este episódio. E... gente, eu não coloquei detalhes de algumas coisas, mas em outras eu tive que colocar. Então, assim, eu peço muita cautela, muita mesmo com esse episódio, porque é horrível. É só isso, eu não tenho muito como dizer outra coisa, porque vai ter tortura física, psicológica, tem abuso sexual, tem abuso de criança, tem morte de criança de novo. E, enfim, é muito pesado. Então, se você prefere não ouvir, pule este episódio. Se você chegou agora, este episódio é a continuação do caso da semana passada, que é o Rock Terrio. E se você não quiser ouvir, tudo bem, viu, gente? Não tem problema nenhum, viu? Não tem problema Tem episódio, tem temas que é foda mesmo. Exato. E é isso. Outro recado é, gente, dá uma força lá no nosso YouTube. Se você puder, escute por lá também. Se você não tem tempo, enfim, deixa a aba lá aberta e aí você silencia a aba, tá, gente? Não silencia o vídeo. Poxa, se vocês fazem isso com o BTS, por que não podem fazer com a gente? Façam pra gente. Cadê o nosso ARMY, né? O ARMY. Mil Crimers. Gente, silencia a aba, não silencia o vídeo. Se silenciar o vídeo, não conta o view, YouTube, né? Então, silencia a aba e deixa rodando lá a playlist do Spotify, do podcast que ajuda a gente também. E é isso. Então, vai ser longo. E bora então pra segunda parte. E é bom pra quem gosta de episódio longo, né, gente? Nossa, gente, olha, se preparem. Apertem os cintos. E bora para o episódio de hoje. Bom, dando um breve resumo aqui, o que aconteceu no último episódio. A gente contou aí sobre o começo da vida do Rock Terrio, como ele descobriu ser uma pessoa muito carismática, né? Muito fácil de conseguir manipular os outros, muito fácil das pessoas gostarem dele e seguirem o que ele falava. E a aproximação dele com religiões e como ele foi percebendo que, ao invés de ele seguir e trazer pessoas para seguir outras religiões, ele iria arrumar seguidores para ele e levar ele a palavra dele, né? Como ele achava que deveria ser levado a vida das pessoas, para esse pequeno grupo de pessoas. E acho que é importante dizer aqui que o objetivo dele nunca foi ser uma seita muito grande, porque eu acho que ele queria ter o controle completo, 100% sobre essas pessoas. Então, para isso, você não pode ter muita gente, né? Porque senão acaba... você não consegue ter ali o controle total sobre todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai escapar um pouco do teu alcance. E a gente, né, contou várias coisas horríveis que ele fez. Morreu uma criança, morreu uma mulher por falta de atendimento médico, pelas ideologias que ele pregava. E acabamos o episódio aí com a castração de um dos membros, que foi o Guy, né? Que foi o cara que espancou o nenê, que estava sob os cuidados dele, um bebezinho. E esse bebê depois foi morto pelo Rock, ao tentar fazer cirurgias. Porque, lembrando, ele tinha um problema de saúde, que era uma dor crônica de estômago, que causava muitos problemas para ele. E ele ficou obcecado com medicina e ele achava que ele tinha o poder de curar as pessoas e ele tinha o conhecimento necessário para fazer qualquer procedimento médico nas outras pessoas. Então, bora lá, né? Mesmo depois de aceitar, entre muitas aspas, né? Porque nenhuma dessas pessoas ali, a gente tem que lembrar toda a dinâmica de uma seita, né? Tem que lembrar que essas pessoas estão extremamente malnutridas, elas não dormem, elas estão exaustas, e o Rock faz tudo isso para ser mais fácil de controlar elas. Então, a gente fala, tem gente que fala, por que não fugiu? É um relacionamento abusivo vezes 1000, né?
como se fosse um relacionamento amoroso, abusivo também, mas ainda mais, né? Porque é uma pessoa que você vê ali como sendo a figura, o representante de Deus na Terra. Então, o Guy aceitou, entre muitas aspas, né? Assinou ali o contrato ali, o termo, dizendo que ele aceitava ser castrado. Mas o Rock ainda considerava que ele era um risco para a seita, mas ainda assim não deixava ele ir embora. E ele passava o tempo todo atormentando, espancando e xingando ele. Ele também mandava os outros membros da seita pegar facas e falava assim, vocês têm que esfaquear ele até a morte. E ficava, né, falando pra eles fazerem isso. E assim que alguém, tipo, dava um sinal de que ia mesmo fazer, ele falava, não, pode parar. Não precisa. Ele leu na Bíblia, né, a história do... Quem que é o cara da Bíblia do Velho Testamento, que Deus fala, sacrifique seu filho, e no fim era um teste pra ver se ele ia mesmo. Ele fazia isso. Peraí, que eu vou eu não lembro, gente. Abraão, esse aí. Ele leu essa história, achou incrível e falou, vou fazer. E aí ele fazia várias vezes. Era mais um teste de lealdade, né, dos seguidores e pra ver o quanto eles estavam dispostos a fazer por ele. Mas em 5 de novembro, o Guy já não aguentava mais, e aí ele fugiu para um vilarejo próximo, onde ele contou aos moradores que um bebê tinha morrido no complexo, né, depois de ter levado um coice de um cavalo. A polícia não acreditou nessa versão que ele contou, mas assistentes sociais locais já alertavam sobre aquela situação das crianças no complexo, e a morte de uma criança não era uma surpresa. Tipo, eles sabiam que rolava maus tratos, não sabiam o quão grave era a situação, mas quando ele falou, morreu uma criança, eles falaram, não acreditamos na versão, mas acreditamos que morreu uma criança. Mas era muito difícil conseguir provar esses abusos e cara, não foram investigar o corpo dessa criança? Calma, isso amiga. Que tudo... tá, desculpa. Calma, amiga. Mas, muita coisa que acontece que é revoltante também, tá? Muita coisa. Não, é porque, gente, esse lance de, enterrei aqui a criança no quintal, pra mim até agora não me engoli, sabe? Então. Assim, além de ser muito difícil conseguir provar esses abusos, a comunidade era isolada. Lembrando, era anos 80, gente. Uhum. Então, era difícil o acesso local. E também, eles eram considerados como uma comunidade religiosa. E aí, eu não consegui encontrar especificamente quais leis no Canadá naquela época, mas a polícia basicamente não podia fazer muita intervenção por ser considerada uma comunidade religiosa. Então, eles não tinham tanta liberdade para investigar. Espero que isso tenha mudado, porque, né, muitos abusos acontecem dentro de igrejas. Mas, enfim. Porque eu acho que crime é crime, entendeu? Então, sim, justamente. Não tem o que fazer, né? Mas eu acho que muito se deve também ao isolamento físico deles, né? Tipo, morar no meio do mato, enfim, era difícil... Como é que a polícia vai ficar lá monitorando, né? Era difícil até chegar lá, então... eles precisavam realmente de provas sólidas, e ninguém dos seguidores dele ia testemunhar contra ele, né? Até porque se eles estivessem, sei lá, num bairro, algum fofoqueiro ia falar, olha, aquela criança ali tá espancada, sabe? Fulaninho sumiu, do nada. Exatamente. Então, tipo, dá pra entender o porquê, né? Que eles estavam longe. Com o depoimento de Guy, a polícia conseguiu ir até o complexo e prender Rock e os pais do menino Samuel, que foi assassinado. As 7 crianças que viviam no complexo foram encaminhadas para abrigos e lares temporários. Os restos mortais de Samuel foram encontrados e um legista determinou que o grupo era criminalmente responsável pela morte dele. É isso. Rock, Jacques, Maryse, Gabrielle e Guy foram acusados de negligência criminosa que causou danos corporais a Samuel. Claude, que havia queimado o corpo, recebeu uma acusação de obstrução de justiça. Jacques e Maryse também receberam outra acusação de negligência contra a filha mais velha de 5 anos, e Claude e Simone também receberam a mesma acusação pelo filho dele, Simon, de 3 anos. Rock e Gabrielle receberam acusações de lesão corporal pela castração de Guy, e todos alegaram serem inocentes. Jacques, Maryse, Claude, Solange e Guy foram soltos com a condição de não voltarem para um complexo na floresta. Rock e Gabrielle tiveram suas finanças negadas por serem considerados perigosos para a sociedade. Gente, solto?
Amiga, isso não é nem de longe o pior que vai acontecer nessa história em relação não, boto a fé, mas assim... profissionais da justiça, assim. Solto? Uhum. Tipo assim... é isso. Esse é o meu comentário. Exatamente. Ah, não, só não volta lá. E eles, tudo bem, a gente se muda. Então vamos continuar Ai, só sendo não uma volta seita. no mato, tá? Bom, Tipo assim, vocês mataram uma criança, vocês decaparam um cara, entendeu? E tipo, ai, foda, né, nega? Bora lá. Só não faz mais isso, beleza? Beleza. Não faz mais isso, que senão a gente fica chateada, viu? É. Porra. E o resto das crianças que estavam lá, foda-se. Não, que se foda, né? É. No final do julgamento, que durou 9 meses, durante o qual os membros da seita se mudaram para a cidade de Newcastle, onde estava acontecendo o julgamento, todas as partes foram consideradas culpadas de todas as acusações. Então eles ficaram em liberdade até o julgamento, né? Mas aí... A Maryse e a Solange receberam 3 anos de liberdade condicional, ou seja, ficaram soltas. O Jacques e o Claude receberam 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional por abandono de criança. O Guy foi sentenciado, mas depois ele foi absolvido por incompetência mental, que era como eles diziam, né? A pessoa não tem as capacidades mentais para ser presa, enfim, ele foi devolvido ao hospital que ele tinha sido internado inicialmente. Então, pelo menos ali alguém tá recebendo o tratamento que deveria, né? E a Gabrielle foi sentenciada a 9 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. A única pessoa que ficou presa foi o Rock, mas ele recebeu apenas 2 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional em cada uma das 2 acusações a serem cumpridas simultaneamente. Ele matou uma criança! Tipo... Um bebezinho. Porra, velho! 2 anos, tá, gente? 2 anos. Ele foi transferido para o centro de detenção de Orsainville, na cidade de Quebec. E o que mais me surpreende neste caso é, durante todo este tempo, os membros da seita se dividiram em 4 apartamentos em Quebec para ficar perto do mestre deles, aguardando o dia que ele teria liberdade novamente. Todo mundo morando numa kitnet. E 4 apartamentos, então... Não é modo de dizer, mas tipo, sabe... Eles se mantiveram muito leais a ele, inclusive as mulheres. Ele tinha direito a visitas íntimas e as mulheres se revezavam para ver quem ia lá. E durante esse tempo, essas visitas íntimas, algumas chegaram a engravidar também. Caralho. Sim. Porque, né, era a filosofia dele. Tipo, ele tem a porra sagrada ali, os filhos dele que vão... eles que vão herdar o mundo, né? Então, os filhos dele... Ai, a porra sagrada. Na cabeça dele era isso, sim, não. Sim. Como diz o meu pai, no sul a gente fala, olha o ticudão. O ticudão. Gente, a gente tem que rir nesse... Ai, sério. Gente, eu tô mal o dia inteiro de ter que ter escrito isso aqui, porque é muito horrível. Mano, eu só quero terminar esse episódio pra tirar da minha cabeça. Nunca vai sair da minha cabeça? Nunca, mas eu não quero mais ter que falar disso. O rolê desses casos também, né, que a gente vira e mexe, né, gente? Que a gente fala, o lance patriarcado aí muito louco, né? As mulheres querer e submeter a um cara merda desse. Sim. E os maridos acharem ok também, porque a mulher é um grande objetão, né? Exatamente. Tipo, ela é um grande objeto ali, né? Tá ali pra servir mesmo, tá ali pra dar mesmo, tá ali pra parir e já era, né? Assim, a única mulher que era casada ali era a Maryse, né? Que era casada com o Jacques. Que inclusive ela era escrotizada por todo mundo por ainda ser casada com o Jacques. Era a única mulher que não era casada, entre muitas aspas, com o Rock, né? Que não era considerada uma esposa dele. Só que todas as outras ele fez grooming, basicamente, né? Ele foi atrás de meninas mais jovens, tava entrando na faculdade, foi conquistando, enfim, são pessoas que estavam ali em uma situação maior de vulnerabilidade. Suscetíveis. Exato. Rock foi libertado em fevereiro de 1984. E durante o tempo que passou preso, ele elaborou os próximos planos para a seita. Seus seguidores queriam se manter juntos na cidade ou em algum lugar próximo. Mas Rock sabia que para manter seu total controle e rotina de abusos, eles teriam que ser isolados. E dessa vez o isolamento seria ainda maior. Ao invés de morarem na província de Quebec, onde todos haviam nascido e falavam francês, Rock os guiou até o interior do condado de Vitória, na província de Ontário, onde o idioma é inglês. Apenas Rock falava inglês entre o grupo todo.
Ele prometeu que a violência havia acabado, que ele tinha parado de beber e que agora tudo o que precisavam era um local para viver em paz, seguindo os ensinamentos que ele recebia diretamente de Deus. Em maio de 84, ele mudou o grupo para a nova casa e começou a construção de uma nova cabana, tão isolada quanto o antigo complexo tinha sido. Rock projetou e montou uma serraria rústica com uma motosserra, um motor de snowmobile. Snowmobile é tipo aquelas mototinhas, né? Isso, de neve. E algumas peças de bicicleta. Ele também projetou uma esteira puxada por cavalos para trazer água de fonte ali perto. Rock encomendou uma cabana, uma casa de 2 andares com uma cozinha, uma padaria, uma cabana de xarope de bordo, né? Que é aquele xarope que sai da madeira. É bem gostosinho, inclusive. Da árvore, que é o símbolo do Canadá, né? Minha prima trouxe um dia bem gostosinho. É bem gostoso. Um defumador, uma adega e um santuário, ou altar de pedra sobre o qual ele comungaria com Deus. Tudo isso foi construído por 2 seguidores homens, 9 mulheres, dos quais 4 estavam grávidas. E todos eram responsáveis pelas 10 crianças da seita, com idade de 1 a 15 anos. Eles trabalhavam durante o verão em calças compridas e suéteres para manter os mosquitos longe. É aquela coisa, né? Essa parte de construção, o que eu vejo é que é aquele lance do o problema não é você, sei lá. É uma coisa assim, eu não ia falar, não é um problema ter uma seita. Mas não é, entendeu? Vocês entendem quando eu falo que não é? Sim, o problema é as condições que eles estavam. Exato. Eles estavam malnutridos, eles trabalhavam, tipo, 15, 20 horas por dia. Porque eles fazem terem um trabalho esse pesado, canto interessante, porque aí eles vão ter uma subsistência, eles estão estruturando algo, de fato. Sim. Mas, pô, sabe? As condições eram péssimas. E era como ele queria, né? Tipo, manter todo mundo ali cansado, exausto o suficiente pra ninguém ter nem força pra conseguir reagir aos abusos que ele cometia, né? E sim, as crianças voltaram todas pra eles. As crianças tinham sido retiradas, né, depois da morte. Gente, como que deixa, velho? Como que deixa? Ele conseguia conquistar, assim, os juízes, coisas tipo, advogado. Um monte de gente saiu em defesa dele, assim. Era muito absurdo. Gente, a criança morreu. Ai, vamos deixar voltar pros pais, né? Foi um acidente. Acontece, né? Acontece. Quem nunca? Ai, pelo amor de Deus, olha. O Rock, ele estabeleceu uma nova hierarquia pro grupo, atribuindo a cada uma de suas esposas responsabilidades diferentes. A que ficava mais abaixo de todos, obviamente, não era a esposa dele, né? Era a única mulher que não era esposa, que era a Maryse. O Rock proibiu ela e o Jacques de dormirem juntos e encorajou... Ele queria mesmo ela, né, mano? Não, ele não queria... É porque era o castigo dela. Porque ela não quis ser uma esposa dele, não quis se separar. Não, é isso mesmo, entendeu? Tipo, ele queria ferrar ela mesmo. Não quer casar comigo, querida? Então... E ela só tava ali por causa do marido e os filhos, né? Que ela não... Cara, novamente, rolê do patriarcado que eu falo, exatamente. Porque, mano, desculpa aí, Sim. Eu posso falar muito cara, mas porra... Bom, e ele encorajava o Jacques a bater nela se ela respondesse a ele ou ao Rock, mesmo que ela tivesse grávida. O Rock também convenceu o Jacques de que uma marca de nascença que ela tinha parecia o número 666. Sim. Ele eventualmente ordenou que ela vivesse separada. Agora, sabe? Sabe? É o número do capeta. Ele ordenou que ela vivesse separada de todos os outros em sua própria cabana com seus 2 filhos, até que o Rock mais tarde aceitou sua filha mais velha no grupo principal, porque obviamente a menina está chegando na puberdade. E é interessante pra ele, né, cara? Claro. Não que ele fosse parar de abusar alguém por ser uma criança, porque isso infelizmente aconteceu. Mas ele podia, tipo... aos olhos do mundo, né? Ela entrou na puberdade e já é aceitável ele se casar com ela também. Então, é isso. Ninguém que visitou o complexo vindo da cidade mais próxima tinha qualquer ideia da organização rigorosa do grupo e não tinham ideia também do passado deles em Quebec, o que tinha acontecido. Porque, lembrando, o Canadá é muito diferente, as províncias que falam inglês do francês. Então, você tem mídia diferente, você tem... É tudo diferente, a gente tem o Canadá é um paizinho estranho, né? Não tô dizendo mal não, tá, galera? Eu só tô dizendo que é um paizinho estranho. Porque não é um país sem, tipo assim...
Não ia falar sem cultura, não é isso cultura. É um bagulho, tipo, não tem uma unidade, sabe? Por exemplo, tem algumas coisas. No Brasil, obviamente, a galera do Sul é completamente diferente do Amazonas, sim, que é sim. diferente do Sudeste, que é diferente do... Isso aí a gente sabe. Mas, porra, esse lance de língua diferente já quebra várias coisas, sabe? Isso isola bastante. Então, apesar de eles terem, assim, não é um sotaque, sabe? É uma língua, velho. É uma língua. Entende? Eles têm algumas coisas que são comuns a todos os canadenses, né? Mas realmente são... É como se fosse... Tipo, todo mundo toma um xarope lá, mas... Mas todo mundo assiste jogo de hóquei, mas, né, é isso. Basicamente isso, então... As pessoas que estavam lá, né, que ele estava agora na parte que falava inglês, tipo, não... E tinha também uma questão que pegou muito depois, é que muita gente que mora nessa parte que fala inglês tem preconceito com pessoas que falam francês. Então... Poxa, por quê? Eu não sei. Eles têm essa questão deles lá, eu não fui muito a fundo nisso, eu sei que é um negócio que acontece. Cadê a Shirley, gente? Eu tenho que perguntar pra Shirley, vou mandar mensagem pra ela. E aí, quando apareciam pessoas que criticavam, olha lá esses malucos no meio da floresta, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa. Os outros falavam, não, você tá sendo preconceituoso, só porque eles falam francês. É isso. Bom, eles eram considerados vizinhos excêntricos, mas trabalhadores. É os maluquinhos da floresta. Porque se ninguém sabe de nada, eu ia falar, mano, uma galera esquisitinha ali, mas, pô... galera esquisita. Não faz nada, entendeu? Então... Exato. Mas o condado de Victoria, né, no entanto, eles tinham ideias diferentes do que o grupo estava acostumado em Quebec. Porque em Quebec eles recebiam até pensões do governo, né? Eles tiveram o financiamento público recusado. Eles tentaram falar, a gente é uma religião e não sei o quê, pra ganhar, tipo, acho que eles ganhavam alguma coisa com isso. Mas aí o condado falou, não. Aqui não, meu amor. Vocês são uma instituição e não são uma família, né? Gosto. Vocês não é reconhecido poligamia. Então, isso só serviu pra eles. Eu achei que era por algum motivo. Não, era só por isso. Vocês não são. Não. Eu achei que era algum motivo, tipo, não. Eu acho que vocês não são uma religião, porque, mano, você é um malucão, entendeu? Mas não. Vocês estão numa grande suruba aí, entendeu? Exato. E aí, pra eles, só serviu como prova de que o mundo exterior era hostil ao modo de vida deles e reforçou a alienação e isolamento. Para o Ox, se o resto do mundo não desse voluntariamente o que eles precisavam, eles iam ter que roubar. Se não quer me dar, eu vou pegar. Então ele começou a mandar que as esposas furtassem, assim, dos mercadinhos, mercearias, locais. Tem Charles Manson, né? Sim, completamente. Na cidade de Lindsay, né, que era uma cidadezinha próxima. Aí eles roubavam leite, vegetal, carne, enlatado, papel higiênico, assim, tudo. Qualquer coisa que eles precisassem. Eles fizeram até umas jaquetas especiais, uns casacos com bolsos internos pra poder botar as coisas que eles roubavam no mercado. Se tivesse uma loja americana... Não, mano, é sacanagem. Eles iam roubar o mercadinho, sabe? Do tio da esquina, assim. Mano. Não tinha nem o Walmart lá, pô. Em 31 de janeiro de 85, um policial pegou Jacques Giguère furtando em uma loja. Perto dali, ele rastreou Gabrielle, Claude, Nicole Ruel e Rocky Jr., que tinha 15 metros de corda enrolada na cintura. Moleque, roubando corda, né? Entre os 5, eles haviam roubado $453, né, em mercadorias. A sentença deles foi serem proibidos de fazer compras na cidade de Lindsay para sempre. Então o Rock encorajou... Gente, eu achei uma solução bem boa, na real. Não voltem mais aqui, a gente não quer mais ver a fuça de vocês, porque, tipo, assim, vai prender, vai soltar e vai voltar, tipo, então... Exato, e é uma cidade pequena, assim, então todo mundo se conhece. Eles entraram no acordo, não, a gente não vai mais receber esse povo aí, e é isso. Então Rock encorajou seus seguidores a pedirem dinheiro para suas famílias. Se os pais se recusassem, isso apenas reforçaria o que ele sempre disse sobre eles. Se concordassem, o grupo teria dinheiro para continuar esse modo de vida isolado. Se seus pais disserem não, é uma prova cabal de como que eu sou o grande pau grande dessa história. Exatamente. Entendeu? Agora, exatamente. se sua família falar que sim, a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro. Vai voltar para sua família? Não, um grande pau no cu. Mas eles estão vendo como você tá do lado certo da história. Exatamente, Win-win situation, né? Ai, que ódio, velho, sério. Bom,
Rock havia feito uma lavagem cerebral tão grande em seus seguidores para que não confiassem mais em seus familiares, que alguns deles imploraram para que ele não os obrigasse a ligar. Ai, mano. As famílias respondiam que dariam dinheiro apenas com condição de que eles largassem Rock. E é claro, isso não aconteceu. Também ele esperava o quê, né, querido? Né? Esperava que a família, o pai de alguém ia falar, ah, não, toma, querido, ai, aproveita, aceita tudo, mesmo, viu? Muito bom exato. Essa experiência. Pô, não tem, sabe? Sem fundamento. Então o grupo começou a vender frutas e mais tarde doces, porque lembrando, eles construíram uma espécie de padaria também, eles tinham forno, tudo lá. Isso acabou sendo um sucesso, e aí o Rock organizou a seita em uma empresa. E aí, por isso, ele nomeou eles como Ant Hill Kids, que, né, eu coloquei no primeiro episódio também e não expliquei o nome. Mas é basicamente porque ele deixava eles trabalhando o tempo inteiro como formiguinhas. Então, Ant Hill Kids seria, tipo, as crianças formiguinhas da colina, assim, do morrinho. Né, cara? Bonitinho, né? Os milingos. Os esmilingos. Que horror, mano. Nem parece que as pessoas estavam morrendo de fome. Bom. Sabe? Puta que pariu. Tudo parecia ir bem, com a exceção não, de que agora... sempre assim. Tudo parecia bem até então. Tudo tava bem, só que tinha uma pessoa que não estava bem. Porque ele tava entediado, o Rock. Porque, tadinho, ele não pode mais beber. Ele não pode mais bater nas crianças, abusar das mulheres. Não é que não pode, é que, tipo, ele parou, sabe? Ele, chato, mas né? isso, nossa, me divertia tanto fazer tudo isso, né? Deixar a vida de todo mundo um inferno. Não tá me preenchendo mais o meu coração só pra fazer essas pessoas passar fome e trabalhar demais. Eu preciso de algo mais. Então, não demorou muito pra ele voltar a beber. E para fazer... E parar de fazer o pouco que ele fazia, ajudando no trabalho ali que eles faziam do complexo. A desculpa era de sempre, que eram os problemas no estômago. E ele prescreveu o remédio que ele precisava, que era cerveja. Enfim. Bêbado, Rock inventava novas torturas para se distrair. Porque, afinal, ele é um homem criativo, quando é em relação a isso. Ele colocava as mulheres umas contra as outras, manipulando elas e fazendo joguinhos psicológicos. Ele também as obrigava a lutarem entre si, nuas, peladas. Oxi! Às vezes, ele botava as mulheres brigar. E elas tinham que brigar de verdade, em se dar soco. Então, ele tava achando que era WWE, né? Cara, tipo, botava entretenimento, sabe? Pra ele era, né? Ele era o único bebendo e batendo palma ali. E às vezes ele colocava um dos homens no meio pra ser saco de pancada, falava pras mulheres bater neles. E aí, às vezes também ele queria entrar nas lutas, só que daí as regras mudavam. Claro, né? Quem acertasse ele ia perder uma parte da ração de comida. Da pouca comida que eles já recebiam, ia receber menos. Olha que beleza. Não pode bater nele. Que luta é essa que eu nunca vi? Então, é o Kiko dando da bola, né? Ele não deixa ninguém ganhar. E, além disso, né, os espancamentos eram constantes e feitos com diversos instrumentos. O Rock batia em seus seguidores com a parte lateral de machados, com martelos. Mano. Ele chicoteava, urinava neles, forçava eles a fazer atos sexuais uns com os outros. Gente, era pura humilhação. Sim, completamente. Ele era sádico. É isso que é o negócio que pega nesse caso. Ele era sádico. Ele sentia muito prazer em ver as pessoas sofrendo. Ele queria isso, era o objetivo dele. Eu acho até que ele nem acreditava em todas essas bosta que ele falava. Não, mas aí, na real, amiga, eu acho que são poucos os caras que verdadeiramente acreditam, sabe? Né, líder de seita, né? Sei lá. O Jim Jones eu acredito que acreditava, sabe? Mas porque ele tava numa loucura nele mesmo. Mas esse cara, ele não tá no louco. Não. Ele não tá louco, entende? Ele tá com as suas faculdades mentais muito bem feitas, entendeu? Ele sabe o que ele quer. Tudo ali é uma desculpa pra ele ter poder e controle total sobre essas pessoas, né? Bom, ele obrigava eles a esfregar fezes em si mesmos e proibia eles de ir a hospitais para cuidar de todos esses ferimentos. Ele dizia que estava purificando os seguidores de seus pecados através das punições e torturas. E aí, depois que ele fazia alguma dessas coisas horríveis, no dia seguinte ele estava chorando. E aí ele fazia uma cena como se estivesse implorando a Deus para que parasse de usar o corpo dele como um veículo para a sua justiça cruel. Ou seja, ele fingia que a culpa não era dele. E dava certo, as pessoas estavam num estado mental tão além
né, da nossa compreensão, que elas realmente acreditavam e Deus escreviam chocadíssimo, Deus Cara, falando que eu tenho a ver. O que eu fiz porra nenhuma, né? Aquela imagem de Jesus não tem nada a ver com Não isso. tem nada a ver com isso, cara, pelo amor de Deus. Então, era isso. E tem várias cartinhas que você consegue encontrar na internet que as pessoas escreveram, esses seguidores. E aí eles dizem, nossa, queria que você não, sabe, que Deus não te usasse pra nos punir. Nossa, a gente merece essas punições. Era, tipo, nesse nível de lavagem cerebral. É realmente Surreal. impressionante. As crianças que haviam voltado para a seita e outras que haviam nascido durante os anos que Rock esteve preso e tinha visitas íntimas com suas seguidoras, viviam num completo pesadelo. Elas não só testemunharam todas as violências e abusos, como também eram obrigadas a participar. Ai, não. Sim. Quero ler, não. É horrível. As crianças ainda eram separadas em 2 grupos, os filhos de Rock e os 3 que não eram seus. Sengai, para tomar conta dessas 3 crianças, o escolhido foi Paul Vir, que tinha deficiência intelectual. Gente! Sim. Quer apostar no erro, sabe? Uhum. E nada contra, né, gente? Obviamente, não tô dizendo que tem deficiência intelectual, pode sofrer fazer alguma coisa. Mas se a pessoa, muitas vezes, tem uma dificuldade de se manter... exatamente, né? Como é que ela vai cuidar de crianças pequenas, né? Tipo... Exato, né? Os filhos de Jacques e Marise andavam de 4 como animais e eram extremamente malnutridos. Tanto adultos quanto outras crianças eram proibidos de falar com eles. Gente, Sim. Nem animal se trata assim. Mas mesmo as crianças que eram filhas de Rock não estavam livres de seus abusos. Ninguém além dele era permitido de mostrar afeição pelas crianças. Às vezes ele segurava os filhos de 2 mulheres sobre a fogueira e ameaçava jogar uma delas no fogo. Ele adorava ver suas esposas implorarem para que seu próprio filho fosse poupado. Ele também pregava crianças em árvores pelas roupas e dizia a outras crianças para apedrejá-las ou esfaqueá-las, apenas para mandá-las pararem no último minuto, exatamente como fazia com adultos. Algumas crianças tinham as bocas cheias de dentes podres. Algumas gritavam aleatoriamente, balançavam, cantavam ou batiam em coisas. As crianças tinham tarefas para cumprir, como lavar a mão, os panos usados como As crianças tinham tarefas para cumprir, como lavar a mão, os panos usados como absorventes das mulheres adultas. Elas eram privadas de sono, comida, higiene. Gente. As condições péssimas. E essas crianças também eram privadas de educação, obviamente. Nenhuma ia pra escola. Recebiam apenas os ensinamentos religiosos e educação sexual, entre muitas aspas, né? Porque, na verdade, era abuso sexual do Rock. Ele dizia para essas crianças que Deus vivia no subsolo, e a prova disso era que flores cresciam do chão, e que Deus, às vezes, exigia sacrifício de sangue. Aí ele teve uma vez que ele realizou um ritual secreto apenas para as crianças, onde um Rock completamente nu estripou uma cabra que uma de suas filhas havia criado desde pequena e se banhou em seu sangue enquanto surgiu de um poço. Houveram relatos de rituais de canto e cruzes de cabeça para baixo. Em depoimentos posteriores, essas crianças também relataram em grandes detalhes os ritos de sexo em grupo que eram realizados na cabana e que envolviam toda a família. O Rock e seu filho adolescente, Rock Jr., também molestaram sexualmente e às vezes estupraram as crianças. E o Rock Jr. tinha que idade nessa época, você sabe? 14, 15. Nossa, mais ou menos. Mano. E aquela também coisa é outra criança, ciclo, né, mano? É uma criança. É um ciclo. Ele tá ali há alguns anos já, né, morando com o pai. Ele acredita que aquilo é o ali. certo. Exatamente. Muitas crianças eram deixadas por horas do lado de fora, na neve e no frio. Na manhã de 26 de janeiro de 85, a Gabriele colocou seu bebê Eleazar, de apenas 5 meses, em um carrinho de mão do lado de fora da cabana. Tava nevando e a temperatura era de menos 10 graus. Meu Deus, e lá no Canadá, né, mano? Muito, muito frio, gente. Pouco menos de 2 horas depois, a criança havia morrido por conta do frio intenso. E o Rock odiava esse bebê. 5 meses, gente, ele odiava essa criança. Ele batia... Dele? Filho dele, sim. Mas, pra você ver, né, nem todos os filhos dele... Bom, ele abusava de todos os filhos, né, independente. Não sabe qual que é o menos... Todos são horríveis, né, mano? Ele batia nele com frequência. Dizia que um bebê de 5 meses carregava a marca do demônio.
E a Gabriela, ela fez de propósito. Ela achou que deixar ele morrer de frio era um ato de misericórdia do que continuar apanhando todos os dias e crescendo nesse lugar. E aí, como ela não conseguia ver uma saída pra ela não tinha coragem de fugir, ela não ia ter coragem de deixar essa criança pra outra pessoa. Então, ela fez isso por desespero, assim, deixou a criança morrer. O legista do condado, um homem chamado Al Lackey, que era amigo do Rock. Olha só, ele fazia amigos. Só ele, né? Que ele era o único que falava inglês. E era o único que podia falar externamente também, né? Exatamente. Eu não sei, eu não consegui encontrar como, mas eles acabaram, né, levando, enfim, declarando a morte dessa criança. E aí esse legista disse que se tratava de síndrome da morte súbita infantil. Sim, que a criança só morreu durante o sono. Do nada, né? Do nada, olha só que coisa. Mais uma criança morreu do nada, né? Que coincidência. Coincidências. Mas Gente, as assistentes sociais, que neste caso são heroínas, mais pra frente eu vou falar de uma em específico que merece, assim, gente, tinha que ter uma estátua dessa mulher em algum lugar. Mas essas pessoas, principalmente de uma organização específica, que a gente vai falar depois também, eles estavam muito de olho. Tipo, depois que esse cara sabendo, morreu uma criança, ela falou, não, peraí, como assim? Pra você está tudo bem que esse povo que tá morando no meio do nada aí na neve morreu uma criança. Ai, e aí elas começaram pelo a ficar menos. Alguém ali estava preocupado com as crianças, que eram assistentes sociais. E então elas não iam parar até que todas essas crianças fossem salvas e retiradas da seita. Graças a Deus. Já deu um alívio só de hoje. Sim. Mano. Maryse estava há 1 ano proibida de ter relações íntimas com seu marido Jacques. Rock disse que ela tinha permissão de ir embora se quisesse, mas que poderia levar apenas 2 de seus 3 filhos, mano. Ela podia levar o bebê e outra criança de 2 anos, mas que sua filha, que a essa altura era pré-adolescente, ficaria no grupo e seria destinada a se tornar mais de uma de suas esposas. Maryse decidiu que iria embora com as 2 crianças depois de 8 anos vivendo sob o domínio de Rock. Ela levou alguns meses para se ajustar ao mundo real novamente e decidiu que pediria ajuda à justiça para recuperar sua filha mais velha. Ufa, mano. É isso. Sim. Não, ela foi inteligente mesmo, tipo... Sim. Que é isso, sabe? Não, obviamente que ela queria levar a filha, mas ela foi pelos meios legais. Sim, e naquele momento ela sabia que, tipo, ela sozinha não ia conseguir levar a menina, né? Sim. O marido dela ainda tava lá, o pai da menina, então, né, ela... Não, vou sair, e aí levou as crianças pequenas, e, tipo, ela levou um tempo, porque imagina, 8 anos morando isolada, cara, você volta, você sai de lá, até o mundo você é entender outro. que a realidade é outra, que a vida Exato. é outra. Cara, tecnologia, tudo, sabe? Tudo. Imagina, esse povo vive isolado completamente. Então... Ela se ajustou, levou alguns meses pra se ajustar, e aí falou, não, beleza, vou atrás de ajuda pra recuperar minha filha. Parte dessa ação legal envolveu testemunhar sobre as condições em que as crianças do complexo viviam. Isso foi tudo o que foi necessário para a organização Children's Aid Society entrar e levar as crianças para lares adotivos. Em seus novos ambientes, no entanto, elas exibiram comportamentos perturbadores que indicavam que haviam sofrido abuso. À medida que as crianças eram questionadas sobre as condições da seita, e mais detalhes horríveis eram revelados. Uma das pessoas que mais lutou pela libertação e salvamento dessas crianças foi Georgia Anne Brown, que era uma assistente social. Mesmo com todas as dificuldades envolvendo até mesmo como chegar no complexo que eles viviam, Georgia não parou de pressionar Rock ou as autoridades locais para que as crianças fossem retiradas de lá. Georgia cumpriu sua missão, mas teve sequelas psicológicas pelo resto de sua vida com o que testemunhou. Ela cometeu suicídio em 2015 aos 67 anos de idade, gente. Sim. E guerreira mesmo. Cara, guerreira. E assim, eu considero ela também uma vítima do Rock, né? Porque uma vítima ela indireta, ficou... mas é uma vítima também. Exatamente. Ela ficou tão traumatizada com as condições e com o que ela descobriu que essas crianças passaram lá, que ela simplesmente não conseguiu se recuperar. Assim, ela realmente foi pro fundo do poço. E, infelizmente, cometeu suicídio. Então, mas é uma pessoa que é muito, muito, muito importante. Porque, assim, ela é considerada uma heroína lá na região, né? Porque ela salvou todas essas crianças. Ela não sossegou até que ela conseguiu tirar as crianças de lá.
Mas depois de retirar essas crianças, o tribunal ordenou uma avaliação independente, né? E aí essa equipe tinha 2 pessoas aí que, são médicos, são doutores, não sei, mas são 2 imbecil, tá? Já vou dizer aqui, 2 imbecis. O doutor Rial Runio e a doutora Martine Milikovic. Eles recomendaram que as crianças fossem devolvidas à seita, imediatamente. Eles fizeram um relatório de 300 páginas, onde celebraram o espírito pioneiro e a atitude experimental do Rock em relação à educação sexual. O quê? Eles achavam que as crianças estavam exagerando nos relatos delas. Um monte de criança falando a mesma coisa. Uhum, sim. Pra você ver, o Rock, ele tinha lábia, ele conseguia conquistar, esses 2 imbecil caíram na lábia dele também. Eles acusaram o governo de tentar perseguir o grupo, tentando forçá-los a se separarem ao reter pensões governamentais, uma infração grave de seus direitos como cidadãos. O CAS, né, que é essa Children's Aid Society, também fez o seu próprio relatório. Algumas pessoas dessa organização também ficaram do lado do Rock, por incrível que pareça. E, de alguma maneira, óbvio, né, porque tinha gente que estava do lado dele, esse relatório foi vazado para ele. Então, ele sabia tudo das acusações, né, todos esses relatórios. E, mais uma vez, ele estava seduzindo e conquistando profissionais de saúde a seu favor para enxergar ele apenas como uma figura excêntrica e perseguida. E não como um abusador. Gente... Sim. Em 26 de outubro de 87, felizmente, o tribunal decidiu que essas crianças iam ser colocadas sob a tutela da coroa. Nossa, mano. E não haveria acesso parental, porque o tribunal acreditava que o Rock era um déspota manipulador que representava um risco significativo de molestamento e exploração. Sim. Obviamente, né? Tipo, qualquer pessoa sã consegue ver isso. A decisão do tribunal tinha 83 páginas e também sugeriu que esses depoimentos, né, dos médicos e os agentes simpáticos ao Rock, que eram da organização, porque eram todas pessoas francófonas, né, ou seja, que falavam francês, que eram da província francesa, que esse posicionamento deles era mais o resultado de um preconceito cultural de empatia por qualquer comunidade de língua francesa em um ambiente tipo, a galera falando, inglês. Vocês estão fazendo isso só porque ele fala francês. É exagero, exato. É um grupo perseguido porque é um grupo de pessoas que falam francês. Eles são tratados, me parece, imigrante, né? Tipo, de outro país, assim, mas enfim. Isso, né, do que seria a objetividade ou preocupação com o bem-estar das crianças do grupo. Mas ainda assim, não havia evidências suficientes para pressionar novas acusações criminais contra o Rock. Porque nem mesmo a Marise, né, ela estava disposta a testemunhar contra ele, porque ela tinha medo também. Claro, então, né, ela mano? recuperou a filha dela, mas... Recuperar a filha, eu vou ficar de boa. E assim, é muito difícil você julgar crimes sexuais apenas com depoimentos das vítimas quando elas são crianças, né? Uhum. Porque também é um processo, imagina, ainda mais naquela época, né? Porque é um processo que você revitimiza essa pessoa. Então, nem tinha tantas técnicas também, né, de você pegar o depoimento dessas crianças de um modo que seja, né, poder usar numa corte, enfim. Então, era muito difícil, assim, pra eles conseguirem provar fora todos esses que também abusos. tem o lance de, tipo, não que a criança invente, né, gente, óbvio. Uhum. Mas entender, né? Até o que Sim, momento é outra fantasia perspectiva, né? E tudo mais, porque é uma perspectiva infantil, né? Exatamente. E nessa época não se tinha tanto esses estudos, né? De psicologia infantil e tal, então era mais difícil mesmo. Tanto que, tipo, por exemplo, obviamente fugindo muito disso, mas quando a gente fala, por exemplo, do caso escola base, sabe? Onde foi uma pessoa foi lá e perguntou pra criança, um policial pergunta pra criança. Aí não tem como, sabe? Você tá influenciando a resposta daquela criança. A gente falou disso também no episódio do Pânico Satânico, né? Que teve alguns casos nos Estados Unidos também, de escolas que foram acusadas, né, de abuso, porque justamente o profissional que está colhendo esse depoimento está influenciando a criança sem saber. Então pode ter ou pode não ter, mas você fica assim, naquele limbo, né? Exato. Então tem que ser algo que é muito difícil, mais controlado, né? É algo bem delicado, assim. E eu acho que nessa época realmente não tinham esses Fora que também recursos, existia muito na época uma descredibilização, né? Sobre crianças. Uhum. Exato. E aquela mentalidade também de, eles vão crescer e vão esquecer disso, sabe? Uhum. Tipo, a gente tirou daquele ambiente, tá tudo ok agora, não precisa mais nada. Deixa ali, deixa que eles vão ficar bem, assim.
Sim. Mas, né? Depois disso, Rock se envolveu em alguns pequenos crimes fora do complexo e se aproximou de figuras ligadas ao movimento fundamentalista Mormon, com quem ele se identificava, pois também defendiam poligamia e a completa submissão das mulheres. Seus acessos de raiva impulsionados pela bebida continuavam cada dia piores dentro do complexo. Um dia ele ficou furioso com Claude por algum motivo que ninguém se lembra e ordenou que ele andasse com um elástico apertado firmemente em volta do escroto. Claude o manteve durante a noite, o que causou danos irreparáveis aos seus testículos. Rock decidiu que iria operá-lo. Mano. Mais um. Ele usou uma lâmina de barbear para abrir o escroto de Claude e arrancou um testículo infectado com os dedos. Ai, nem tenho, mas já... Nossa. Cara, tudo sem anestesia, então, né? Cauterizou a ferida com um pedaço de ferro quente, meu Deus. Então, ele realizou uma votação para determinar se Claude deveria ser apedrejado até a morte por ofender a Deus. O cara teve uma retirada do saco. Uhum. E, ai, galera, você acha que ele deve ser apedrejado? Pô. É, né? Deus não tá feliz de só ter castrado ele, não. Deus quer a morte. Quando a moção foi derrotada, Rock pegou um maçarico e ameaçou abrir o estômago de Claude. Uma coisa incomum, né, nessas religiões é que é assim, pois é sempre um Deus muito vingativo, né? Sim, sempre. Muito violento. Não, nunca é um Deus... Aquele Deus do Velho Testamento, né? Nunca é um Deus de amor. Não, nunca, jamais. Deus de amor, compaixão. Não. Ajuda o próximo? Não. O que é algo que tá acontecendo agora também, né? Com sim, por isso mesmo. Muitas religiões evangélicas aí, eles, tipo, nem seguem mais a Cristo, né? Tipo, Cristo é muito fraco. Não, você não pode perdoar o próximo. Você tem que ser vingança, né? Violência. Uhum. Matar a espada, enfim. Bom, o Claude conseguiu escapar pra floresta, onde ele ficou escondido até o Rock ficar sóbrio novamente, porque ele tinha esses acessos, né? Ele bebia, ficava malucão e queria abusar de alguém. Fugir para a floresta por alguns dias se tornou uma tática comum para os membros da seita. Cláudio, Gabriele, Gisele e os outros. E a Gisele, em particular, às vezes fugia para casa do pai dela por alguns dias até que o Rock ligava e convencia ela a voltar para a família de verdade, né, que seriam eles. Ele então tratava bem ela por alguns dias. É o ciclo de abuso, né, cara? É o ciclo de relacionamento abusivo. Da lua de mel. Lua de mel. Tratava ela muito bem por um tempo, mas eventualmente ela era punida por fugir e trazer desonra, segundo palavras dele. Bom, gente, aqui vai começar uma sessão de descrições horríveis. Aqui? Tudo que essas... Sim. Amiga, até aqui foi um passeio. Minha filha? Sim. Então, por isso que eu estou avisando. Você acha que tava ruim, vai piorar. Uma noite, em fevereiro de 87, o Rock jogou uma faca de caça na Gisele, acertou ela na perna e criou um ferimento profundo em sua coxa, que imediatamente começou a jorrar sangue. E ele fez isso, foi lá, pegou outra cerveja e foi dormir. Quando ele acordou 2 horas depois, tinha se formado um coágulo, tava ali, tipo, um hematoma com sangue preso, né? Na perna da Gisele. Tava inchado. O Rock decidiu, vou operar, né? Como ele sempre fazia. Porque ele era um grande profissional da medicina. Ele apertou a perna dela até o ferimento abrir de novo. Ele enfiou uma lima de ferro quente em brasa e despejou xícaras e xícaras de água fervente na ferida aberta. Uma semana depois, o ferimento estava infectado. Vá. Rock decidiu... Ele decidiu preencher o machucado com sal, azeite de oliva e goma de abeto, que é a seiva de pinheiro, né? Meu Deus. Depois que a perna sarou um pouco, a Gisele... Ai, cara, Depois que a perna sarou um pouco, a Gisele tentou escapar novamente, mas alguns dias depois ela voltou. E ela tinha que ficar com o Rock, né? Que era o marido dela, porque afinal era o seu papel no plano de Deus. E é isso, assim, Pode continuar, amiga. Desculpa, mas ficou pra você umas partes horríveis, mas é que não tem como não ter daqui pra frente. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time.
but you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Rock passou um maçarico nas costas de José até a pele borbulhar. Ele também passou o maçarico, né, na barriga de Nicole no dia em que ela deu à luz pela primeira vez. Ele bateu na cabeça de Jacques com um machado cego. Meu Deus. E quebrou suas costelas com um porrete de madeira. Ele deu um soco no rosto de seu filho, Rock Jr., quando ele se recusou a lutar com seu irmão, François. Ele bateu em Nicole, grávida de 3 meses, causando um aborto espontâneo. Em outra ocasião, ele atirou uma bala de calibre 303 em seu ombro. Ele quebrou as costelas de Gisele com suas botas de bico de aço. Ele torceu os dedos dos pés de Claude. Outra vez, ele usou um pedaço de vidro quebrado para abrir o braço de Claude. Ele arrancou 11 dentes de Claude com um alicate, quando não havia nada de errado com os dentes dele. Ele fez uma de suas esposas quebrar as pernas de Claude com uma marreta. Ele apertou os mamilos de Gabrielle e Gisele com garras de touro até sangrarem. Ele amarrou Claude e o suspendeu no teto por 1 hora. Ele ordenou que suas esposas arrancassem os pelos pubianos de Claude. Ele derramou água fervente em Claude. Outra vez, ele fez Claude sentar em um fogão aceso. Ele espancou um de seus cavalos até a morte com uma corrente e ordenou que Claude queimasse o corpo. Em um ponto, o útero de Gabrielle, meu Deus, prolapsou depois de um dia duro de trabalho. O órgão, meu Deus, se projetou 7 centímetros para fora. Ai, gente, não vou falar. Rock chegou a consertá-lo sozinho, socando. Tentou, amiga. Tentou. Tá. Meu Deus, que nervoso. É muito horrível, cara, mas, tipo, não tinha como não colocar essas coisas para as pessoas terem uma dimensão sim. de tudo horrível que ele fez. Fiquei até negociado. Eu acho que foi um dos piores casos, amiga, real. Assim. Sim, meu Deus, sim. Meu Deus. Rock tentou consertá-lo sozinho, meu Deus, socando o útero de volta pra dentro do corpo de Gabrielle e criando um cone de madeira preso, meu Deus, a um cinto para enfiar o útero de volta para segurá-la em seu corpo. Embora Gabrielle tenha fugido para um abrigo para mulheres, ela voltou para um complexo em vez de consultar um médico. Mano, a dependência, fudida, velho. Uhum. O próximo tratamento de Rock foi amarrar um pedaço de barbante ao redor da parte exposta do útero e puxá-lo como um dente que está caindo. Ai, não. Não, mano, Não. Demorou 1 ano inteiro até que Gabrielle tivesse a oportunidade de fazer esterectomia parcial no hospital de Lindsay, enquanto Rock estava indo em sua primeira viagem a Utah para se encontrar com os líderes mormons. Meu Deus, essa parte pra mim... Nossa senhora. Mano, Ai, nossa, mano. Cara, é um negócio que, assim, não sei nem se alguém teria criatividade mórbida de inventar, sabe? Pra um filme de terror, por exemplo. Porque é muito horrível, mano. É muito horrível. Mano, Nossa, mano, da aflição imaginar, assim, sabe? O que ela sentiu, cara. Pelo amor de Deus. Sim. E vamos aqui a uma coisa pior. Que? Sim, que é uma das coisas mais conhecidas desse caso. Em outono de 88, a Solange começou a se sentir mal do estômago. Lembrando que eles tinham uma dieta pobríssima, eles estavam todos subnutridos. Então essas pessoas, além de ter hematomas constantes, o corpo delas mal consegue se recuperar de todos esses abusos. Então eles estão numa situação horrível. Sim. E aí o Rock convenceu ela de que havia algo errado com seu fígado e que seria preciso fazer uma operação. Uma tarde ele ficou extremamente... mesmo, né, velho? De cortar pessoas. Sim, extremamente sádico, cara. Ele quer ver as pessoas... Nossa, velho. Sofrendo. Uma tarde ele ficou extremamente bêbado, começou a estrangular as mulheres, perguntando se elas sabiam que a respiração delas pertencia a ele. E aí ele decidiu que havia chegado a hora de operar a Solange. Ele levou ela e a Gabrielle sempre acompanhava ele, porque lembrando, a Gabrielle, ela era enfermeira. E aí o Rock, eu lembro de ouvir isso no Last Podcast, né, que eles usaram o documentário, o filme como base, que eu não consegui encontrar. E aí eles comentam que ele tinha muito ciúmes, muita inveja da Gabrielle por essa formação, né, na área de saúde que ela tinha e que era o sonho dele, né?
Ele queria poder dizer que ele também era médico, que ele operava as pessoas, que ele curava. E ela tinha isso, né? Ela tinha sido enfermeira. Então, toda vez que ele fazia essas operações, entre muitas aspas, a Gabriele acompanhava ele. Ela era, tipo, assistente dele, assim. Bom, ele levou elas até a casa que eles usavam como padaria, esvaziou a mesa e Solange se despiu e deitou na mesa. O Rock começou tentando inserir um tubo de enema no reto de Solange. O fluido que ele estava tentando usar para enema era uma mistura de melaço, óleo e água. Ele passou meia hora tentando fazer isso. Não tem como, tipo assim, ó, interrompendo, né? Mas não tem como uma pessoa achar que essa mistura, em algum momento, faça bem pra saúde. Isso daí, pra mim, é gravidez puríssima. Porque não tem como, tipo, por mais leigo que você seja, você não vai achar que melaço, que é açúcar, né, no caso seria, sei lá, no Brasil, pegasse uma cana de açúcar, vai curar alguém, porra. Nossa senhora, sim. Nossa, velho, que filho da... Realmente é experimento pelo sadismo, né? É isso. Não tem outra explicação, gente. Ele passou meia hora tentando fazer isso e encorajou ela a não ficar envergonhada por perder o controle de suas funções corporais. Ele começou a pressionar e socar o estômago da Solange. Deus. Quando ela tentou se defender erguendo as mãos, ele só disse pra ela pra tirar as mãos da frente e ela obedeceu. Porque o controle dele era total sobre essas pessoas. Então ele inseriu um tubo na garganta dela e disse para os outros soprarem e sugarem neste tubo. E aí, o Rock pegou uma faca, fez uma incisão vertical de 12 centímetros no lado direito da Solange, abaixo das costelas. Então, ele puxou para fora com as mãos um pedaço do intestino dela. Sim. Com cerca de 10 centímetros de comprimento e 1 de espessura, e rasgou fora com as mãos. Arrancou um pedaço do intestino dela. E ele fez isso e falou, pronto, você vai ficar bem. E pediu para outra pessoa costurar o ferimento. Lembrando, gente, tudo isso, ela estava acordada, sem anestesia nenhuma, porque eles não tinham nada de anestesia nenhuma, e a bebida era só pra ele, então ele não dava nenhum álcool pra pessoa. A Solange se levantou, todos voltaram pra cabana, o Rock pediu que desse um banho morno nela com cereja na água. Isso fez ela se sentir pior, então ele foi lá e deu um banho frio nela. Quando ela voltou pra cama, começou a sair sangue da boca dela, e pouco tempo depois ela morreu. Mais tarde, né, os médicos disseram que ela tinha morrido de perionite aguda, que é uma inflamação no peritônio causada por fluidos digestivos vazando para a cavidade abdominal. Meu Deus. Essa operação do Rock foi fatal e extremamente agonizante. Então, ele basicamente assassinou a Solange, arrancando um pedaço do intestino dela com as próprias mãos. Cara, assim, ó. Ai, mano, é sério, não tem condições esse caso. Juro que acho que é um dos piores mesmo que a gente fez. Porque... Tranquilamente, assim, ó. Tranquilo. Eu tô assim, sem palavras. E eu fico muito de cara que não é tão conhecido, a gente não vê gente falando desse caso tão amplamente como outras seitas são faladas, né? Aquele ódio de caso que poderia ter sido evitado, cara. Exato. Poderia ter sido evitado. Muito. Vários momentos, teve várias pessoas que poderiam ter evitado. Teve médico que poderia ter evitado. As crianças não poderiam, sabe? Ai, puta que pariu. Nossa, velho. Tudo isso é evitável, sim. Não teve nada que, tipo, não dava indício. Porra, dava indício pra caralho. Qual mais indício que a galera cria, sabe? Nossa, velho. É isso, sabe? Revoltante também, né, mano? É revoltante, sim. Enfim, vamos lá. Gente, pesadíssimo. Horrível. Rock ficou perturbado com seu fracasso e até tentou se matar de jeitos diferentes. Ele ligou para seu amigo mormon, o Dr. Jesse Groisbeck, que era psiquiatra forense e acreditava em todo tipo de conspiração. Rock viajou para Utah para encontrá-lo e contou que Solange havia morrido repentinamente na floresta, vítima de uma veia que irrompeu espontaneamente em seu esôfago. Dr. Groisbeck tranquilizou Rock que não havia nada que ele pudesse ter feito, né, para salvá-la, mas Rock informou que Deus havia nomeado Groisbeck como guia dele. Gente,
Rock explicou que estava tendo sonhos estranhos, dos quais Solange estava dentro do corpo dele. Sonhos nos quais Solange tomava a forma do sêmen derramado de Rock. Ele e Grace Beck se convenceram de que Solange seria o primeiro renascimento reverso. Um renascimento espiritual através da barriga do homem, para ser paralelo ao renascimento carnal através do útero da mulher. Rock se convenceu de que estava grávido de sua falecida esposa Solange. Ele também convenceu outro líder mórmon a fazer um casamento póstumo entre ele e Solange, prática aceita pela igreja mórmon, assim como um batizado póstumo. Meu Deus, cara. O cara, ele basicamente fez um cara que era psiquiatra forense. Não, mas esse cara não era... Amiga, psiquiatra forense é detalhe aí, porque ele já era... Do dói. Era um cara já que seguia... Ele era um dos líderes, assim, dos Mormon mais tradicionais, né? Que seguiam os primeiros preceitos da religião, ou seja, poligamia. Mas é que mesmo os Mormon tradicional, você chega assim, mano, eu arranquei o estômago da pessoa. Mas ele não falou verdade, isso? Né? Ele falou que ela morreu. Né? Ela morreu, né? Ele sabe, né? Olha... foi um acidente. Uai, pra você ver como ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele, né? Ele sabe quando mentir, ele sabe como manipular. Então, tipo, pra esses caras, ele dizia, nossa, olha só, minhas esposas, uma delas morreu, olha, que foi... Não sei o que aconteceu. Triste, né? Que coisa. Rock, então, retornou ao Ontário e depois de alguns dias ordenou que Claude exumasse o corpo de Solange. Ele fez Gabrielle abrir o corpo de Solange e despejar vinagre em seus órgãos internos para manter os vermes longe. Então, eles enterraram novamente. Gente, nem o corpo da pessoa, sabe? Amiga, é muito pior. Desculpa te deixar ler essa parte, mas... Mas alguns dias depois, Rock fez desenterrá-la novamente. Não. O corpo estava começando a se decompor, mas Rock tinha grandes planos. Ele fez Jax fazer um furo no crânio de Solange com uma furadeira manual. Então ele... não. Nossa, não sei nem como é isso. Sério? Cara, Eu acho que mano, é a primeira vez, eu acho que, tipo, quantos anos de podcast a gente tá fazendo? Não, mano, é verdade. Primeira vez, tô rindo de nervoso, assim. Sim. Deixa, eu tô fazendo as contas aqui. 6 anos de podcast, vamos fazer mês que vem, tá? Gente, então ele se masturbou no buraco, derramando seu sêmen no cérebro em decomposição de Solange, convencido que isso seria capaz de ressuscitá-la. Pra mim, ai não, mano, sério. Eu nunca mais quero ler sobre esse caso na vida, viu, amiga? Por isso que eu tô assim, tipo, cara, eu passei a tarde escrevendo isso aqui e mano, eu fiquei, assim, procrastinando terminar de escrever esse roteiro, porque eu sabia, eu já tinha ouvido outros podcasts sobre o caso, então, eu sabia o que vinha. E aí eu ficava, mano, eu não quero, porque, sei lá, assim... É um lance que eu acho que talvez a gente veja muito, é que a gente sempre vê, por exemplo, o caso de seita por uma questão de poder, de fato, mas não um poder tanto do corpo, óbvio que também do corpo, porque tem muito abuso sexual, tem abuso físico, tem violência, enfim. Mas essa morbidez neste ponto é um negócio tão... Cara, é tipo aquele lance de uma pessoa genuinamente ruim. Exatamente. Sabe? É isso. Sabe? Aquele lance fala, gente, essa pessoa definitivamente nem Deus perdoa. Não. Pra mim, quem chega perto dele, assim, tá no mesmo nível, na verdade, é o BTK. Que foi outro também que eu não aguentava mais escrever sobre ele, eu não queria mais, tipo, chegou uma hora que eu falava, eu só quero terminar isso aqui, gravar e nunca mais falar desse cara, porque é tão horrível. Porque não é um desejo da morte, não é um desejo do corpo, é o desejo de um extremo, de você não respeitar o corpo da pessoa, que pra mim também pega, sabe? O vilipêndio de cadáver, gente, que tem gente que diminui, sabe? Isso é algo uma horrível, coisa gente. Gravíssima. É horrível. É gravíssimo, então, mano, assim, chocado. E bom, isso incomodou até os seguidores dele. A Gisele ficou muito incomodada com essa degradação do corpo da Solange. Ela inventou, né, que o desejo da Solange era ser cremada, conseguiu convencer o Rock disso. E aí ele concordou. Pra dar uma paz no corpo, né? Sim, exato.
E aí ele concordou neles queimarem o corpo, mas depois da cremação, antes, na verdade, ele fez a Gabrielle remover uma das costelas, que ele manteve em um envoltório de couro pra carregar consigo. Era tipo um colar, um cinto, sei lá, que ele usava. E depois da cremação, todos pegaram alguns dos ossos pra guardar. Ai, eu tinha esquecido disso aqui. Ai, mano, eu achei que tinha terminado. Bom, ele coletou alguns fragmentos e colocou em um jarro com azeite de oliva para conservar. E aí ele se masturbava regularmente no jarro, em seu santuário, em seu quarto, em uma tentativa de trazer Solange de volta à vida por meio do nascimento reverso. É isso. Não. Eu não tenho nem o que dizer, né? Não. Bom, Rock fez outra visita a Utah, dessa vez para confiar o último bebê dele, que havia nascido, que ele teve com a Francine, aos cuidados do amigão dele, o Joseph, para que essa criança não pudesse ser levada pela organização lá de infantil, né? Uhum. Mas durante essa visita, o Joseph e o Rock tiveram uma discussão, aparentemente, sobre a maneira como o Rock tratava suas esposas, porque para qualquer pessoa que olhasse para essas pessoas, era óbvio que elas estavam sofrendo maus tratos, porque todas eram subnutridas. E, bom, o Joseph enfrentou o Rock com sucesso, né? Isso causou uma impressão nas esposas do Rock. Alguém enfrentou o mestre e triunfou, porque ninguém ali tinha coragem de bater de frente com ele, né? O Rock não era todo poderoso, como ele se dizia ser. Mas isso motivou ele apenas a ser cada vez mais tirano para manter o controle de sua família. Só que ele não teve sucesso 100% ainda, né? Porque o José Pelletier deixou a seita para sempre no inverno de 88 para 89. Mas o Rock conseguiu, com sucesso, esconder o nascimento de mais 2 crianças, assim como esconder a morte da Solange, da família dela e das autoridades. Velho. Sim. Sabe? E nossa, mano. Eu não tenho que falar, não. Amiga, você quer que eu leia essa parte? Porque ficou pra você essa parte. Outra parte horrível. Não, vou lá. Força. Aí a última. Eu prometo que é a última coisa horrível. Em 26 de julho de 89, Rock estava mais uma vez bêbado e violento. Gisele, Claude, Francine e Marise conseguiram se esconder no mato, mas Gabrielle permaneceu no complexo. Rock se lembrou que Gabrielle ainda tinha o dedo mindinho que estava duro e que ela não conseguia mexer. O da outra mão já tinha cortado com alicate. Gente, eu tô rindo de nervoso, sim. Eu também, gente. Eu dou risada de nervosa também. Ele disse para ela colocar a mão na mesa da cozinha. Mas em vez de olhar para o dedo, Rock esfaqueou a mão de Gabrielle com uma faca de caça, prendendo na mesa. Sangue começou a escorrer e Rock levantou e foi pegar outra cerveja. Gabrielle se esforçou para permanecer consciente. E depois de 45 minutos, Rock voltou. Viu que o braço inteiro de Gabrielle tinha ficado azulado. Não está parecendo muito bom, não é? Ele disse, pegando o estilete. Nossa. Ele começou a cortar o braço dela entre o cotovelo e o ombro. Ele cortou até o osso, bêbado demais para terminar. Rock chamou Chantal para terminar o serviço. Ela cortou até expor uma estreita faixa de osso. Então Rock desalojou a faca de caça que estava prendendo o braço de Gabrielle à mesa e levou até o toco de madeira no chão da cozinha. Pegando o cutelo de carne cego, Rock golpeou o osso exposto. Seu primeiro golpe errou, o segundo golpe amputou o braço de Gabrielle completamente. Gente, eu tô lendo assim, ó, sem tentar assimilar pra ler. São só palavras, né? Só palavras. Infelizmente não, mas é o que né, a gente diz. Gabrielle não gritou em nenhum momento. No dia seguinte, ela foi a um abrigo para mulheres, mas retornou ao complexo a pedido de Jacques. Alguns dias depois, Rock decidiu que o coto de Gabrielle estava gangrenoso e usou uma tesoura para cortar a carne infeccionada. Ele também cortou um pedaço... Ai, não. Tá. Ele também cortou Ai, gente, se vocês sentiram o negócio até agora é Kika, viu? Porque ele cortou um pedaço do seio dela. Então, golpeou na cabeça com a lateral de um machado. Ela fugiu para o mato e quando voltou a si, 2 dias depois, descobriu que os insetos... Nossa, tinham posto ovos no seu ferimento da cabeça. Ela voltou para a cabana apenas para encontrar Rock ainda bêbado e ansioso para operar outra vez.
Jax usou um maçarico para cortar um pedaço do eixo de transmissão de um dos carros velhos que eles tinham no quintal. Rock aqueceu a barra de metal até ficar em brasa e o pressionou contra o coto de Gabrielle. Ele estava tão bêbado que ficou derrubando ferro quente no corpo de Gabrielle antes de finalmente terminar o que ele queria fazer. Ai, nossa. Sim. Eu não sei como essa mulher sobreviveu, sinceramente, porque ela tava numa condição já tão frágil. Fodida. Sim. Sem força, Sabe? Sem nada. Não sei Gente, como, não sei. Pelo amor de Deus, cara. Como? Assim, né? A humanidade, cara. Nossa, sem condições. A Gabrielle finalmente escapou. Em 16 de agosto de 89, ela chegou a um hospital e inventou uma história de um acidente de carro. Não, graças a Deus, eu tô... Sim. Procurou atendimento médico. Mas ela inventou a história. Assim, eu sofri um acidente, ele precisou cortar meu braço fora. Até eu entendo, mano. Ela passou tanto tempo lá que deve dar um medo do caramba, né? Você vê? Anos e anos. A outra mãe, tipo, sabe? Mas a polícia foi chamada, obviamente, porque é uma situação muito estranha, né? A mulher chega sem um braço ali, com ferimento de queimadura, coisa horrível. E o policial, logo de cara, apresentou uma acusação de agressão agravada contra o Rock. Mas quando a polícia chegou, quando ele percebeu que a Gabrielle fugiu, ele se mandou, né? Porque ele sabia que ali ele perdeu o controle dela. Porque se ela fugiu... Mas também, né, mano? Depois de tudo isso, né? Ele sabia que vinha merda por aí. Então, quando a polícia chegou em 19 de agosto com um mandado de prisão pra ele, o complexo estava deserto. Muitos outros membros também... Depois dessa situação com a Gabrielle, eles fugiram. Eles também falaram, não, isso aqui foi demais. A gente não tem condições mais, também foram embora. Mas quem ficou com ele foi Jax, Chantal e Nicole, além dos 2 bebês mais novos. E eles fugiram para Quebec. Os outros foram para casas com suas famílias, e porque finalmente o feitiço dele tinha quebrado, porque ele fez algo tão extremo, né? Tipo, ele amputou o braço da mulher. E assim, literalmente do nada. Do nada. Era do 0 a 100. E a qualquer momento, eles perceberam, caiu a ficha finalmente, a qualquer momento... Vai sobrar pra gente, né, mano? A gente pode até morrer, né? Porque já morreu uma, né? Já morreu a Solange. A Gabrielle não morreu por milagre, mas, né? A polícia levou 6 semanas pra encontrar o Rock e seu grupo. Foi somente em 6 de outubro de 89 que a Gisele conseguiu contar sobre a morte da Solange. Sem ela saber, foi nesse mesmo dia que o Rock foi finalmente preso pela polícia. O dia que ela resolveu contar, eles conseguiram prender. Todos se declararam culpados de todas as acusações contra eles relacionadas à amputação do braço da Gabrielle. O Rock foi condenado a 12 anos, que mais tarde foram reduzidos a 10. Quê? Sim. Gente, não dá pra entender. Sim, porque, pelas palavras do tribunal, remorso genuíno e preocupação com a vítima, que ele apresentou, sim. Não, mano. Sim. É inacreditável, né? Cara... É inacreditável. Tudo que esse cara fez... Gente, e os outros... Calma lá, calma. Mano, nossa, velho. Calma lá. Jax foi condenado a 5 anos, Chantal a 2 anos e a Nicole a 18 meses. A polícia também apresentou acusações contra o Rock por homicídio de 1º grau, mas o tribunal concluiu que não tinham evidências de que o assassinato tinha sido premeditado. Então, ele acabou... E que se não é premeditado, tá tudo bem. Ele não tava planejando matar ela, ele só... Se você não planejou... Abriu ela e puxou o intestino dela pra fora. Pouco, sem querer, né? Foi ali, ele estava improvisando, né? Mas ele foi a julgamento por homicídio de 2º grau. Os advogados dele fizeram um acordo de que se o Rock se declarasse culpado dessa acusação, nenhuma outra acusação fosse feita contra ele. Então... meio que a justiça aceitou porque era homicídio, né? Ele ia ser preso, ia receber a pena máxima, que é, né, prisão perpétua. E eles falaram, a gente é uma seita, então essas pessoas tão fragilizadas, muitas não vão querer testemunhar, vai ser difícil, é capaz de ele pegar uma pena mais leve, né? Porque... Gente, mais leve que isso? Não, do que eles aceitarem um acordo, entendeu?
E não tentar acusar ele de outros crimes. Então, eles falaram, beleza, a gente aceita o acordo de homicídio, e aí é automático, né? Você é condenado automaticamente, recebe a pena, prisão perpétua. Do que eles tentarem, né, processar ele por outros crimes e correr o risco aí de ele receber uma pena leve, que não seja prisão perpétua. Nossa, velho. Em 18 de janeiro de 93, o Rock foi condenado à prisão perpétua. Ele era elegível para liberdade condicional. Sim. Em 99. Sim. Francine, Chantal e Nicole permanecem leais a Rock. E os outros seguidores tentaram se adaptar a uma nova vida sem ele. Seus muitos filhos, em torno de 20, né? Foram distribuídos entre lares adotivos por todo o continente, incluindo um menino de 12 anos que mora em Utah, com Alex Joseph. Enquanto esteve preso, o Rock era considerado como muitos carismáticos pelos funcionários da prisão. Ele teve a liberdade condicional negada em 2002 e Gabrielle, então com 52 anos, deu seu depoimento para a imprensa depois da audiência, que ela esteve presente. A população, inclusive eu, poderá ter uma longa noite de sono hoje. Sentar atrás dele na audiência trouxe de volta todas as memórias da época, quando eu pesava 35 quilos e tive que ajudar as autoridades a capturá-lo. Meu Deus, velho. Muito forte ela. Uhum. Rock havia dito antes da audiência que preferia ficar preso porque temia sua segurança fora da prisão, tadinho, né? Ele tinha medo, né, de sofrer represálias. Gabriela escreveu um livro sobre sua experiência de terror e sobreviver a um líder de seita tão violento. Um livro que eu não leria. E não é pela Gabriele, não. Não, porque é muito, muito horrível, né, mano? É isso. Em 2009, o Rock tentou vender suas obras de arte em um site dos Estados Unidos, chamado Murder Auction. Sim. Que bacana. Olha só, um leilão de assassinos. Gente, essas putaria é foda, né? Eu acho que eu ia falar. Cúmulo, mano. É que assim, a galera fica... Tipo assim, eu entendo que tem uma galera que tem um ranço de true crime porque acha que a gente é a favor dessas merda. Uhum. E a gente não é, cara. Entendeu? Pelo amor de Exatamente. Deus, cara. Entendeu? Eu quero que esse homem fale... Não, sabe? Isso aí é um desejo pessoal, não tem nada a ver, sabe? Vai acontecer, mas amiga. Já aconteceu, na verdade. Eu só quero que, tipo... Há uma puta diferença entre a gente relatar um crime e a gente entender os pormenores do que aconteceu, se revoltar e tudo mais, e achar que esse cara é bacana e vamos comprar uma arte dele, sabe? Ou nem por ser bacana, é porque, tipo, tem gente que... Olha como sou excêntrico, tenho aqui o carro do Ted Bundy. Mano, vai tomar no seu cu. Tu vai se fuder, sério. O maninho do... Assim, gente, vou no show. Mas ainda assim tem o ódio. O maninho do System of a Down, que tem uma coleção de artigos de Charles Manson, porque ele acha interessante a história. Não sabia disso. Porra, sério? Velho. Então, o cara do System of a Down não é o Serge, é o Dario Malakian? O que é bem cara de loucão mesmo. O esquisitão, sim. Que é o que escreve boa parte das letras, inclusive, né? Ele tem uma coleção de coisas do Charles Manson. E aí, quando questionaram isso, ele falou assim, não, é porque eu acho muito interessante a história do bagulho e tal. E eu, de fato, também acho interessante. Mas daí, até você ter um quadro do Charles Manson que ele pintou, entendeu? Não, e eu entendo quando é questão, tipo, que nem a gente comenta, casos... históricos, né? Que você pega, vou fazer o passeio lá, Porto Alegre Assombrada, que passa por alguns lugares onde foram cometidos crimes, enfim. É porque é um negócio que é histórico ainda, né? Você tá ali, tem um guia pra te contar a história, enfim. Mas você querer comprar, que nem teve gente também que comprava pinturas do John Wayne Gacy, sabe? O palhaço assassino. Uhum. Mano, o cara que estuprou e matou um monte de menino, sabe? Você quer mesmo ter isso? Tipo... Não. E assim, então, não sei se a galera acredita, mas que energia você quer pra tua casa? Sabe? E aí, por isso que eu não gosto desses museu de true crime. Também não. Não. Museu de coisa histórica, como eu falei, né? Coisa histórica, tipo, o Museu da Tortura, que aí você tá ali mostrando uma parte da humanidade, né? Da história humana, como a gente é... um povo horrível. Como a gente é um ser horrível, né?
tem um museu daqui, quer ver? Ai, peraí, deixa eu pegar o nome. Mas é isso, sabe? É uma coisa histórica de contextos sociais e não indivíduos, né? Você Exato. não tá ali... Aqui no Brasil tem o Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, que é onde ficava o antigo DOPS, onde fala sobre a questão. Sim, sabe? exatamente. Isso é importante, assim, a gente discutir pra isso não se repetir. E exatamente. Sabe? Enfim. Mas não é ali, né, você ter essa... como é que diz? É a espetacularização, né, da violência, desses indivíduos, principalmente. E daí me lembra muito dois filmes que eu gosto muito, que é o Assassinos por Natureza, e o outro é o Nope, né, que, pra quem não sabe, o Nope, apesar de ter ali todo o contexto de, é um filme de alienígena, não, ele é um filme principalmente da espetacularização da violência. Todo o pano de fundo do filme é esse. Eu acho incrível por conta disso. Jordan Peele é um gênio, né, cara? Cara foda. Mas enfim, gente, é isso. Essa galera, né, ele tava tentando vender algumas obras de arte que ele estava fazendo pra esse povo, que se autodenominava uma casa de leilões de crimes reais. Não. Desenhos e poesias ele ia vender. Só que aí o Serviço Correcional do Canadá impediu que as obras dele saíssem da penitenciária, e o ministro da Segurança Pública, na época, escreveu ao Serviço Correcional para expressar preocupação de que ele estava se beneficiando desse trabalho artístico na prisão. Sim. Assim como muitos estados nos Estados Unidos, né, eles... Tipo, se você é preso por homicídio... Você não pode ganhar sobre aquilo. Um crime hediondo, você não pode ganhar dinheiro sobre coisas feitas sobre esses fatos, né? Que você se envolveu. E bom, chegou aqui a hora que todo mundo tava esperando. Aplausos. Morreu. Em 26 de fevereiro de 2011. Que delícia! E olha só, não morreu de velho. Aos 63 anos, 2011, gente, aos 63 anos, Rock foi encontrado morto... Ainda viveu esse cuzão, velho. Perto de sua cela na penitenciária de Dorchester. Sua morte foi resultado de um desentendimento com seu companheiro de cela, um homem chamado Matthew Gerard MacDonald, que era um assassino condenado de 60 anos. O Matthew se declarou culpado de assassinato em segundo grau, foi condenado à prisão perpétua, mais uma, porque ele já estava cumprindo outra sentença por esse outro assassinato que ele tinha cometido nos anos 80. E o que aconteceu é que ele fez aquelas facas improvisadas, né? Esfaqueou o Rock no pescoço. E aí ele pegou a faquinha ensanguentada, caminhou calmamente até os policiais, né, os oficiais da prisão, entregou a arma e proclamou o seguinte: aquele pedaço de merda está morto, aqui está a faca, eu cortei ele inteiro. Gostei. Muito bom. Por mim tá perdoado. Fez um bem ao mundo. Não sei o outro crime que ele cometeu. Está lá cumprindo a pena dele, né? Não sei se já morreu, se não morreu, mas enfim, estava cumprindo a pena dele. Isso aqui não foi um crime. Isso aqui, pra mim, foi... como se Justiça diz? divina. Correção histórica, né? Correção. Que nem aquele CEO lá que morreu. Foi morto? Não, morreu. É isso. Foi vingança divina. Então, é isso. Acabamos aí com ele. Foi Deus quem mandou o senhor Matthew MacDonald ali espetar essa faquinha no pescoço. Deus falou, dele. Aqui não, mano. Aqui, ó, um presente pra você. Mas, bom, é isso. Caso horrível, desculpa, gente. Nossa, desculpa. Mas esse foi horrível mesmo. Nem vou dar parabéns, viu? Não. Nem eu tô feliz. Nossa, cara, não tem como ficar feliz. Nem que gente, eu só ri de nervoso. Tá dando alívio. Ainda bem que a Jéssica tem uns roteiro pronto ali, porque eu não vou conseguir escrever por uma semana. Sinceramente. Eu vou ficar aqui assistindo desenho fofo, sabe? Quero filminhos pra me alegrar. Tá difícil. Mas... Bom, é isso, gente. Vamos para os comentários, então, da primeira parte. Vou abrir aqui. Meu Deus, eu tô até com energia sugada. Gente, aproveitando, vou ler aqui o comentário da Bruna, que está ouvindo, a nossa apoiadora, está ouvindo a gravação. E ela comentou sobre o preconceito com canadenses que falam francês, que a gente não sabia. É porque a maioria dos franceses, na época da colonização, que foram para lá, eram criminosos.
E aí é o motivo de até hoje eles terem essa separação. Os canadenses que têm fama de bonzinhos são os que falam inglês. E é isso. Então, é esse preconceito pelos imigrantes que chegaram lá, né, da França, enfim. E acabou ficando, né? Interessante. Primeiro agradecendo a todo mundo que mandou mensagem sobre a Fabi, entendeu? Sim, gente. Ela provavelmente vai ler. Sim, ela ainda tem acesso a tudo, gente. Exato. A gente não expulsou ela. Não. Ela provavelmente vai ler e tudo mais. E a gente agradece também o apoio de vocês, de fora que vai continuar com a gente. Um comentário, alguns comentários, deixa eu ver aqui. Primeiro é que uma pessoa maratonou todo o SUV, SVU, né, que a gente comentou. Sim. E disse assim que é muito bom um spin-off com o Elliot. Vou procurar depois. Sim, fiquei interessada também. Eu vou ler gostei do o comentário da Glaucia no Instagram, que a gente comentou dos nomes em francês, né? E ela disse... sobre a pronúncia dos nomes em francês, quanto mais errado vocês falarem, melhor. Me sinto vingada. Meu nome é Glaucia e aqui na França só me chamam de Glaucia. Glaucia de fuder. Glaucia. Ai, tadinha, mano. Você imagina? Glaucia. Eu vou assim, a Beatriz falou: eu sempre me pergunto se esses caras realmente acreditavam em tudo isso ou se era pra manipular quem acreditava. Depende muito, né, cara? Que nem a gente falou, acho que depende do líder de seita. Tem líder de seita que vai pirar na batatinha mesmo, sabe? Que acredita mesmo que é uma ligação com Deus e tudo mais. Se tu pega o pessoal do Heaven's Gate, por exemplo, 100% acreditava. Era muito fiel. Tanto acreditava que ele também foi nessa. Também foi nessa. Pegou carona, né, nessa nave espacial. Foi. Mas tem outros que eles sabem. Aquilo ali é só um meio deles conseguirem... De Johnstown, por exemplo. Uhum. Sim, ele também foi nesse embalo, sabe? Foi. Então... que é diferente, por exemplo, esse cara, ele tava com medo de sair da prisão e ser retalhado, sabe? Se fosse um cara que acreditasse mesmo que ele era fodão, que ele era um mensageiro de Deus, provavelmente ia ser uma questão contrária, sabe? Então, acho que depende muito. Quando a gente falou mesmo do Charles Manson, o Charles Manson acredita muito no que ele fala. Sim, com certeza. Mas isso não quer dizer que só porque eles acreditam, eles não deixam de ser manipuladores. Eles manipulam para aquilo que eles acreditam, exatamente. Gente, uma coisa é que eu consegui encontrar... Eu não encontrei o filme. Alguém nos nossos comentários disse que achou o filme no YouTube. Eu pedi pra pessoa enviar pra nós no Instagram, ela não mandou. Mas se quiser deixar, manda pra gente. Mas eu encontrei um documentário. E aí eu vou deixar na descrição do episódio, porque eu sei que não existe muita informação sobre esse caso. É um documentário que tem entrevistas com as vítimas dele, com pessoas, né, que acompanharam na época. Então acho super importante a gente divulgar também, né? Que tem isso aí. Bom, tem o comentário, deixa eu ver, da Vitória, que ela falou: oi meninas, desejo sucesso pra Fabi, ela sempre será parte do Mil Crimes. Agora sobre o episódio, horrível e traumático. Estou ansiosa para a parte 2. Amiga, nossa senhora. Espero que não tenha se arrependido, né? Mas... é exatamente isso que eu ia falar. Ele me fez refletir. Um caso que não é tão noticiado por ser fora dos Estados Unidos. Quantas seitas terríveis devem existir e ninguém está de fato se preocupando com as pessoas manipuladas. E assim, não importa o tamanho, né? A gente pesquisando, assim, sobre alguns casos menos famosos, você vê que até um grupo pequeno de pessoas, né? Eu acho que foi um episódio do Sinisterhood que elas fizeram. Eu até vou procurar esse caso, porque eu não lembro de ver muita informação também. Mas era um cara que, tipo, ele morando num apartamento com um bando de jovem que ia na faculdade, ele conseguiu criar uma mini seita ali e ele abusava dessas pessoas, sabe? Tipo, 4, 5 pessoas. Era uma mini seita ali, né? Que, tipo, realmente, não importa o tamanho, né? Era uma seita, ele era um líder ali pra essas pessoas, ele era uma espécie de guru, e ele usava isso pra abusar delas. Então, a gente realmente não fica sabendo de tudo, não. A gente fica sabendo dos maiores, né? Morreram mais pessoas, enfim. Mas, né? Alguns foram
piores do que... Isso aqui, pra mim, é pior do que o Heaven's Gate, 100%. Porque o Heaven's Gate fizeram tudo o que fizeram, mas, né, sei lá, não foi tão violento. Não. Né, do que o que ele fez aqui. Aqui foi a mais, gente. É. E é isso, né? É, gente. Vou Desculpa ver aí. Irmão do Jorel. Desculpa qualquer coisa. Desculpa pro Mika que tá tendo que editar isso aqui também, coitado. Sofre com a gente. E é isso, né, gente? Vocês sabem que é o nosso trabalho. Espero não ter traumatizado vocês a ponto de não quererem ouvir mais. Não vou ouvir nunca mais a gente. A gente... mas... Bom. É isso, gente. É isso. Obrigada, gente. Semana que vem estamos de volta com um mini episódio e depois vou tentar trazer algo mais leve pra gente poder dar uma espairecida aqui, né? Mas mandem aí sugestões também de temas pra gente fazer episódios que sejam mais leves aí pra gente poder dar um tempo pra cabeça depois de casos assim tão pesados. Precisamos, viu? Precisamos. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente.